E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Conversas do Campo 3.0, diretamente da Fábrica Sonora. E hoje a gente vai falar de agricultura de precisão e trouxemos uma das maiores referências no assunto aqui no Brasil. Mas antes de apresentar o nosso pesquisador, que não deve ser uma surpresa para vocês, está aqui na thumb, eu tenho que agradecer aos nossos parceiros da Timac Agro Brasil, que está conosco em mais essa temporada do Conversas. Há mais de 20 anos no Brasil, fabricando e comercializando fertilizantes de alta tecnologia, com o propósito de alimentar o homem e proteger o seu futuro. Timac Agro, a gente se encontra no futuro do agro. Agora sim, sobre o episódio de hoje, agricultura de precisão, a gente vai falar desse mercado que deve crescer 40 bi de reais em até 4 anos. E para mostrar o que realmente é, quais os benefícios, como se aplica e seus principais desafios, a gente está aqui com o professor Antônio Santi, ele que é professor e pesquisador na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, coordenador do LabSul, diretor técnico da empresa Connect Farm e sócio fundador da startup Connect Bio. Formado em agronomia pela UFSM e doutor em ciência do solo e agricultura de precisão pela mesma instituição, com mais de 20 anos de experiência no assunto, se tornando uma das referências em agricultura de precisão no Brasil. Professor Santi, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Bom, primeiro que é uma satisfação imensa num ano que comemoramos bodas de pratas da agricultura de precisão, 25 anos de agricultura de precisão. Esse é um ano ímpar, né? 50 anos de plantio direto, 25 anos de agricultura de precisão e 5 anos da agricultura digital. E falar de um assunto que a gente tem se dedicado praticamente um terço da nossa vida profissional é muito interessante, muito gratificante. É um pouco disso que, com muito carinho, com vocês aí do Mais Soja, os amigos da Timac, vamos dialogar e ver também para que rumo nós vamos aí nos próximos anos. Exatamente. Nossa ideia aqui é passar informação, por isso que a gente traz cabeças pensantes que nem o senhor aqui para falar com a gente. Mas, professor, acho que é interessante a gente contextualizar o pessoal. Então, explica para mim e para quem está em casa o que é a agricultura de precisão propriamente dita. Bom, primeiro que a gente tem que desmistificar, embora existam vários momentos históricos, né? A agricultura de precisão ela surge no mundo, mais precisamente no final da década de 80, com um propósito muito nobre, que é otimizar os recursos investidos, maximizar as produtividades. Depois a gente pode até explorar um pouquinho mais o que é esse maximizar as produtividades e um grande desafio para os próximos anos, que é preservar o meio ambiente. Ou, em resumo, usar dados, usar informações para que a gente erre menos na agricultura e se torne muito mais eficiente. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo, que sustentabilidade também é ganhar dinheiro. E esse é um dos grandes propósitos também da agricultura de precisão. Nos ajudar a melhorar o processo produtivo dentro de todas as esferas que nós temos dentro do sistema de produção, né? E tornando as decisões agronômicas muito mais sérias, muito mais responsáveis e muito mais assertivas. Perfeito. Professor, o senhor falou em decisões agronômicas. Vamos entrar um pouquinho mais para dentro. Como que a agricultura de precisão pode ser a nossa aliada no momento da adubação, calagem, gessagem, todos esses processos? Perfeito. Embora os caminhos, né, a grande vertente da agricultura de precisão no mundo, ela tem a planta como centro das atenções, ela surgiu na Europa eh, como uma aliada a entender a variabilidade na produção. Quando ela vem para o Brasil, ela é reajustada. E dentro desse reajuste, né, um dos segmentos que mais cresceu nesses últimos anos, nesses anos todos, enfim, né, é o monitoramento do aspecto de fertilidade. Só para tu ter uma ideia, nós estávamos falando aí de 2, 3 empresas no início aí dos anos 2000 aqui no Brasil, e hoje, segundo os dados da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão, nós temos aí mais de 200 empresas já afiliadas, né, que vêm fazendo um trabalho de ajudar o produtor a entender melhor os aspectos de fertilidade. Então entra toda essa construção aí das grades amostrais, do monitoramento georreferenciado da fertilidade do solo e, por sua vez, nos permite, então,
possível atender o grande conceito que conhecendo a sua variabilidade química, poder escolher de fato quais são os insumos, os fertilizantes, os corretivos, né, ideais para a sua lavoura, nas quantidades realmente requeridas para que nós melhoramos o sistema de produção e, o que é mais importante, poder implementar isso no campo de ponto de vista variável, né? Isso traz benefícios econômicos, mas principalmente benefícios também em produtividade e quando a gente fala em insumos químicos, né, nós estamos falando também na redução, na sua sustentabilidade como um todo. Uhum, uhum. Então, é possível a gente corrigir a variabilidade espacial? Sim, se nós falar então desse carro-chefe, que é a fertilidade do solo, eu diria assim que produtores que vêm fazendo monitoramento com empresas sérias, fazendo monitoramento de maneira responsável e tomando as suas decisões corretamente, e o que é mais importante, implementando isso na sua propriedade, dependendo da situação, em 3 a 6 anos ele consegue praticamente uniformizar aí ou construir a sua fertilidade. Então, essa é a grande contribuição da agricultura de precisão num primeiro momento no Brasil. A gente sabe que não é só isso, né, porque a planta não entende só isso no sistema de produção, mas só para ter uma ideia, quando a gente monitorava a fertilidade com metodologias convencionais, o nosso nível de assertividade ficava na casa aí de 40 a 55% no máximo, né? Com a agricultura de precisão, nós estamos falando aí em elevar isso para casa aí dos 75, 80% de assertividade. No início da nossa conversa aqui, eu já falei da agricultura digital, porque com novas ferramentas, com novos algoritmos, que é uma evolução da própria agricultura de precisão, nós estamos conseguindo ir um pouco mais além, né? E aí a gente está falando aí em acertar mais de 90% a recomendação. Ou seja, né, quem faz agricultura de precisão, ele tem conseguido ir mais longe. Os maiores produtividades, né, no Brasil, sejam de soja, de milho, de algodão, de cana, enfim, de todas as commodities, né, todos os produtores são aqueles que olharam com mais carinho o solo. Exato. É uma tecnologia digital, como o senhor falou, assim, que vem para ajudar, né? Vem para somar sempre tudo que a gente já sabe lá de trás e como diria o professor Gassen, fazer o básico bem feito, mas agora com um pouco mais de tecnologia, né, professor? Exatamente. Muito bem lembrado, meu eterno amigo Dirceu Gassi, né? Um carinho que está no meu coração, né? Porque realmente assim, o Gassi levantava uma coisa quando a gente trabalhava com a agricultura de precisão e se encontrava, né? Ele dizia assim, Santi, junto com a agricultura de precisão precisa ter mais capricho. E eu não entendia aquilo naquele momento, né? E hoje eu vejo assim que o conceito de capricho é teimar, insistir, fazer, né, ousar, aí repetir, não deu certo, vamos fazer de novo, vamos tentar, né? E eu acho que essa é uma das máximas, assim, uma das grandes positividades da agricultura de precisão, que é a gente poder, né, realizar as intervenções agronômicas e principalmente medir se nós estamos num caminho certo ou não. Porque também não é totalmente ruim se nós mensuramos e vemos que as nossas decisões agronômicas não estão sendo totalmente assertivas. Mas nós temos ferramentas para tal. Exatamente, exatamente. A gente pode corrigir no meio do caminho, né, professor? Exatamente. Professor, então, falando em manejo de nutrientes, que é o principal, quais as perspectivas do futuro? O que a gente tem para frente aqui em relação à agricultura de precisão? Bom, eu diria assim que esse é um ano que nós temos que nos reinventar, né? Eu acho que a questão da eficiência do uso dos insumos, né? Ele foi colocado em pauta nas grandes discussões, né? Por essa guerra que aconteceu e está acontecendo, por os preços aí dos insumos. E a agricultura de precisão, ela veio demonstrar que aqueles produtores que, ao longo dos anos, porque nós estamos falando aí numa fatia de 30% ainda dos produtores brasileiros que estão usando essa ferramenta. Embora 25 anos tenham, nós temos já de pesquisa, de inovação, de novos produtos, de empresas oferecendo serviço, não temos um dado oficial no Brasil hoje, mas no último Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão desse ano, a gente comentava lá nos bastidores em torno de 30%. Né? Então, realmente, assim, o que vem pela frente, né, é popularizar ainda mais isso,
né? Tá vindo novas ferramentas, né, para que a gente consiga escalar ainda mais, né? Novas metodologias de análise de solo vêm tornando cada vez mais barato, né? Popularizando a amostragem de solo. Uma coisa que eu tenho percebido, assim, porque a gente falava tanto em amostrar solo e mandar para o laboratório e tomar a decisão, né? Mas o produtor ele tinha dois grandes problemas, né? Não tinha laboratórios de solos em algumas regiões do Brasil, hoje já se tornou mais presente, né? E muitos produtores não conseguiam implementar lá no dia a dia. Então, hoje, o Brasil é um país diferente. Nós temos, inclusive, o sistema cooperativo da agricultura de precisão, que é um projeto meio que inédito no mundo. Então, essas possibilidades, eu acho que tem ajudado muito, né? E tu me perguntou de futuro, eu vou deixar mais para o final da nossa Isso, conversa, vamos lá, finalmente. porque tem coisa muito bacana para acontecer, né? Mas eu não vou quebrar ainda essa expectativa de vocês que estão conosco aqui. É, uma das nossas ideias aqui é difundir também o conhecimento, difundir a informação, difundir a agricultura de precisão, como o senhor falou, 30% é muito pouco ainda. Em 25 anos, 30% é um terço do pessoal que trabalha com isso, é muito pouco ainda, né, senhor? Se a gente pensar, né, que eu falei aí do plantio direto, falei da agricultura de precisão e falei da agricultura digital, né? É inconcebível hoje nós querermos produzir comida, né, sermos eficientes do ponto de vista econômico enfim, aumentar nossa rentabilidade na nossa propriedade sem ter informação, né? Eu sempre nos diálogos que eu tenho com produtores e mesmo dentro da universidade com os alunos, eu digo assim, a gente não toma remédio sem consultar um especialista, sem fazer um diagnóstico. E nós, na área agronômica, nos produtores, e quase é um apelo aqui que eu estou fazendo, que a gente não pode achar caro, por exemplo, uma análise de solo, aí, que custa menos de 1% do nosso custo de produção hoje, é ter um diagnóstico para tomar decisão em cima aí de 30% a 35% às vezes do custo de produção nosso, que é os corretivos e os fertilizantes. Tá? Então, hoje eu não me sinto confortável em dar nenhuma recomendação no ponto de vista de fertilidade, sem pelo menos ter o que é o básico na minha mão, que é uma análise do solo. E quem começa a trabalhar com agricultura de precisão, ele não se sente mais confortável, né, nem para dar um diagnóstico, por exemplo, numa área de 100 hectares, 50 hectares, com uma única informação. Ele quer mais. E por que ele quer mais? Porque a gente se torna mais assertivo. Se tornando mais assertivo, a gente erra menos. Vamos acertar em todas as vezes? Não. Mas o grande desafio dos próximos anos é errar menos. Exatamente. Então, senhor, agora o senhor falou de fertilizante aí, o senhor falou em acertar. Então vamos entrar um pouquinho mais para dentro, ser um pouquinho mais técnico. Manejo sítio específico de nitrogênio. É uma realidade rentável? Nitrogênio. Bom, essa é uma das grandes tecnologias da agricultura de precisão. Hoje nós temos aí vários sensores de várias empresas acoplados aí para que a gente chama de manejo sítio específico em tempo real, que é a possibilidade de entender o que está acontecendo na lavoura, de captar aquilo que realmente está variando e o próprio sistema já aplicar mais ou aplicar menos conforme a demanda, né? Qual foi e por que essa tecnologia ela deu uma travada aqui no Brasil, né? Primeiro que a gente tem que ponderar que ela foi desenvolvida fora do Brasil, né? Principalmente na Alemanha, muitas tecnologias vieram da Alemanha, né? Que funcionavam muito bem lá para cereais de inverno, para milho. E quando a gente trouxe para uma condição de ambiente tropical, né, nós nos deparamos com algumas dificuldades, que é a própria funcionalidade dos algoritmos, né? Então, hoje eu tenho colegas aí, por exemplo, da URGS, da Fundação ABC, da própria Embrapa, né, de alguns outros centros aí de pesquisa que vêm ajustando, principalmente para trigo e para milho, né, ajustando esses algoritmos já, e aí sim, com um nível de assertividade altíssimo, né? E é um desafio grande, eu acho que está aí talvez como uma das perspectivas futuras da própria agricultura de precisão, é a gente sair um pouco do trivial de manejar apenas calcário, fósforo, potássio, né? E dar esse passo importante que é do manejo do nitrogênio, porque ele é um dos nutrientes mais caros, ele é um dos nutrientes mais difíceis de nós administrar,
claro, que mais impacta não só na produtividade, mas né, o óxido nitroso aí no impacto ambiental, né? E tem um detalhe, que nitrogênio, quando a gente fala em carbono, né, quando a gente fala em sustentabilidade ou crédito de carbono, nós precisamos de nitrogênio. Então, eu tenho total certeza que a agricultura de precisão, no momento que a gente adaptar, que ajustar esses algoritmos para as condições brasileiras, por cultivar, por híbrido, né, nós vamos conseguir sim dar um passo muito mais assertivo no manejo. Existem propriedades já com um nível de tecnificação, né, trabalhando muito sério nisso, né, mas ainda nós precisamos trabalhar mais, popularizar ainda mais essa tecnologia. É o desafio, né, de estarmos aqui num Brasil, num país como o Brasil, que é, né, toda essa grandeza, essa diversidade de clima, temperatura, de altitude, de umidade, variáveis que interferem, né, nesse elemento que se chama nitrogênio. Exato. Bom, professor, já que a gente está indo aqui para o nosso final da nossa conversa aqui, já que o senhor usou a palavra desafio, na visão do senhor, agora sim, agora o senhor vem com as perspectivas futuras aí. Quais são os principais desafios e as perspectivas da agricultura de precisão para o futuro próximo e a longo prazo? Bom, por que a gente deixou aqui para o final? Porque só para fechar com chave de ouro? Não, porque nós temos muito a fazer nos próximos anos, né? A gente discutiu aqui que a agricultura de precisão já fez e continua fazendo deixando um legado muito importante na química do solo, né? Mas ainda muito nós temos que ajustar e fazer com que a agricultura de precisão evolua no aspecto da física do solo e principalmente na biologia do solo, né? Eu tenho até dito que a próxima grande revolução na agricultura mundial vai ser saúde do solo. E saúde do solo nós precisamos entender tudo isso. Então, o grande desafio dos próximos anos da agricultura de precisão é ela estar solidificada dentro do sistema de produção. Porque se nós errar o posicionamento de uma cultivar, né, da sua população, do seu manejo fitossanitário, muitas tecnologias da agricultura de precisão vão por água abaixo, né? Então, essa leitura, essa visão desse sistema de produção para que nós melhoramos sim a fertilidade, mas começamos a pensar também nas rotações, pensar no equilíbrio nutricional, pensar na compactação, no armazenamento de água, na eficiência do uso de água na agricultura. E um tema, né, que não é à toa que grandes empresas, grandes players aí da agricultura estão focados aí, que é o carbono, né? Essa é uma moeda que nós precisamos capitalizar ela ainda mais na agricultura, e eu tenho total certeza que a agricultura de precisão, por estar envolvida com toda essa gestão de dados, por estar conectada, né, com a química, com a física e com a biologia, ela vai nos ajudar também a gerenciar esses créditos de carbono, as entradas, as saídas, né? E logo, né? Eu estou falando isso não como uma visão muito futurista, mas porque no nosso grupo de pesquisa a gente já vem trabalhando com isso, no sentido de usar a agricultura de precisão, usar a agricultura digital a serviço aí da sustentabilidade. Mas não simplesmente como algo abstrato, mas que o produtor consiga fazer, que o consultor consiga fazer, que seja escalável, né? Então essa é uma visão que eu tenho muito forte de futuro da agricultura de precisão, algo que era muito baseado em sensores, em atuadores, em satélite, em GPS. Agora nós estamos falando, né, em saúde do solo. Perfeito, perfeito, professor. Acredito que a nossa missão de passar um pouquinho de informação para essa galera de casa aí, mostrar o futuro, falar dificuldades, perspectivas, tudo que já foi feito e tudo que vai ser feito da agricultura de precisão, acho que a gente conseguiu cumprir um pedacinho. Quero agradecer demais o senhor, a presença do senhor aqui com a gente. É sempre bom escutar o senhor. Fazia horas que a gente não conversava. Acho que a última vez que a gente conversou ao vivo foi no outro Conversa do Campo, na outra temporada. Então, professor, quero que o senhor deixe o recado final para a turma de casa aí. Deixe os seus contatos, onde que a gente pode achar o senhor, Lapsu, a Connect Farm, Connect Bill, e deixa um recado para a galera aí. Bom, primeiro que eu quero agradecer essa oportunidade, né? Estava com saudade também, né? Porque eu sempre tenho defendido que essa união,
né, das partes da empresa, da universidade, né, e principalmente das ferramentas de mídia, né, é o que fazem chegar a informação no produtor. Nós precisamos que a informação seja mais sólida que o fake news. Né? Nós precisamos que o conhecimento com responsabilidade chegue nas propriedades, chega no lar. E eu acho que esse é o nosso papel aqui juntos. Tá? Então, eu fico sempre na Universidade Federal de Santa Maria, no campus em Frederico Westphalen, região norte do estado, né? Recebo as contas lá, tenho dado aula lá, mas eu sempre digo que é fácil a gente ensinar para o passado, ou em cima do passado. Difícil a gente ensinar para o futuro. E para ensinar para o futuro, a gente tem que estar pelo mundo, tem que estar interligado com as coisas. Então, você pode me acessar também pelas mídias sociais, pelo Facebook, né? O Antônio.luiz.sante, pelo Instagram, Antônio Luiz Sante, tudo junto, né? Pelo LinkedIn, né? Pelo meu nome, WhatsApp, né? 55999294933, né? Ou botar mesmo lá no Google, lá não sabe nada, vai me achar também, né? Hoje a gente não tem mais tanta privacidade nisso aí, para nos acessar e usar. Então, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Falar em 25 anos de agricultura de precisão em poucos minutos não é fácil, é um casamento de longos anos, né? E contar uma história de 25 anos é um desafio. Mas eu espero aí que a gente juntos tenhamos oxigenado um pouco aí sobre essa grande temática que tem sim, né, ajudado o Brasil a produzir comida para o mundo. Perfeito. Obrigado, professor. Então, turma, esse foi mais um Conversas do Campo. Nossa ideia aqui é levar informação de qualidade para casa de vocês aqui, para ajudar e para nos ajudar. Comenta aqui o que vocês acharam desse nosso episódio aqui, curte, compartilhe com quem vocês acreditam que vai interessar essa informação, que eu acho que é muita gente, né, pessoal? Então, espero que quem tenha nos acompanhado até aqui tenha gostado. E lembrando sempre da nossa parceira Timac Agro, que nos ajuda a levar essa informação para dentro da sua casa. Nos cards finais que vão aparecer aqui depois de mim, vocês ficam com as nossas redes sociais e com as redes sociais da Timac Agro. Vai lá e confere um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Stefanello do Mais Soja e até a próxima.